Sejam todos novamente muito bem-vindos. E antes de deixar seu viés ideológico prevalecer, quer seja você de direita ou de esquerda, ou de qualquer posição que a bússola te orientar, é importante destacar que para compreender a situação da Petrobras e a política de preços determinada pela estatal para o preço dos combustíveis, se faz necessário analisar diversos aspectos que envolvem a formação de preços dos combustíveis, quer seja no Brasil, quer seja no mundo afora. Pedro Parente, indicado pelo PSDB em meados de 2016, assumiu a presidência da Petrobras e o objetivo do grupo, ele, Temer, e o objetivo desse grupo, que assumiu o poder, ao que tudo indica, posso até estar equivocado, era o de transformar a empresa numa empresa altamente lucrativa, assumindo inclusive o ônus político da adequação da Petrobras a normas meramente mercantis internacionais, encarando a bronca da elevação dos preços internos antes de privatizá-la. O mundo político parece saber disso. Vamos dar um exemplo: o governador Paulo Câmara de Pernambuco, que curiosamente apoiou a destituição de Dilma, ao ser indagado se contribuiria para a redução dos preços de combustíveis sacrificando a receita de ICMS, que é o imposto estadual, ele afirmou que não iria sacrificar o orçamento de seu estado para garantir o lucro da Petrobras. Esse é o ponto-chave da presente discussão. Por que a Petrobras precisa lucrar muito e, com isso, sacrificar o bolso dos brasileiros e a produção nacional? Qual é a lógica desse raciocínio? O ponto em discussão é esse. A Petrobras pode ter lucro, mas é necessário uma estatal seguir regras rígidas de mercado com relação ao acompanhamento dos preços internacionais? Porque o que não se deixa claro para a população é que a Petrobras, essa estatal, pode dar lucro, especialmente com a subida do preço internacional, sem necessariamente seguir uma política de acompanhamento dos preços internacionais. Política essa que se demonstrou nociva para o país, pelo menos na leitura que eu faço. E esse esforço, repito, é para privatizar essa estatal. Assim, queridos seguidores do canal do Questionador, a situação deve ser compreendida da seguinte forma: a política de preço determinada por Pedro Parente é responsável pela elevação de preços internos, ou seja, no Brasil, que consiste em ajustar esses preços internos às variações dos preços internacionais. Isso em época de alta de preço do petróleo no mercado internacional, em épocas de expectativa na subida das cotações do dólar americano. Diante das situações que eu vou expor aqui, é estranho verificar uma política desse nível, especialmente quando ela é contraproducente e parece unicamente querer atender aos anseios do mercado internacional que está de olho na companhia. Parece estar redundante, mas eu vou chegar lá. Em princípio, aparentemente, você que está me assistindo, que possa ter um viés mais liberal, pode considerar até óbvia essa conduta de política de preços acompanhando o mercado internacional, mas cuidado, esse é um pensamento raso, aliás, simplório, e que precisa ser analisado com a complexidade que a situação exige. Antes de entrar no assunto propriamente dito, você deve ter acompanhado que o governo, para tentar dar fim à greve dos caminhoneiros e alguns de seus patrões, que parecem patrocinar essa greve, estaria sacrificando tributos sobre o diesel e garantindo mais mercado para os autônomos na prestação de serviços públicos, reduzindo o preço de pedágios, entre outros. Outra coisa, não esqueçam que foi uma greve de caminhoneiros que deu força para o golpe de Estado no Chile em 1973, com o apoio inclusive norte-americano, com mariners na costa chilena e tudo, para garantir o sucesso da grande operação, caso desse alguma coisa errada. Portanto, esse rolo todo, antes das eleições, merece muita observação. Sim,
pode haver estímulos à desordem para que haja um golpe militar. No Chile, os Estados Unidos exportaram até mesmo seu famoso economista Milton Friedman para liberalizar tudo, que acabou, no final das contas, sendo meio complicado. Parece que não deu muito certo. E só um exemplo disso é o sistema de aposentadoria, que na época passou a ser privado, né? E muita gente teve muitos prejuízos. Inclusive, muitas empresas de aposentadoria privada quebraram e os aposentados ficaram na mão. Mas isso é uma questão que a gente tem que discutir em outro vídeo com mais profundidade, para não parecer também um pensamento raso. Voltando ao assunto preço de combustíveis, já que a gente não está só discutindo diesel, tá? Não está só discutindo greve de caminhoneiros, a gente está estendendo tudo ao preço de combustíveis. É preciso entender que no mundo inteiro, quase sempre, o preço dos combustíveis são mais altos se você não produz petróleo e mais baixos se você produz petróleo. É por isso que no Chile o preço do combustível é bem inferior ao preço praticado, por exemplo, na Argentina, até mesmo porque depois do Macri houve aquela questão da linha mais neoliberal, e parece que lá também não está dando muito certo. Suspeito. E claro, esses preços internos levam em conta até mesmo o poder aquisitivo das pessoas. Mas há exceções, né? Mesmo um país produtor pode ter um preço elevado. A Noruega é uma grande produtora de petróleo, e onde o preço do litro pode chegar a perto de $2 ou mais de R$ 7,40 na cotação de hoje, né? 28 de maio de 2018. Mas observe-se, esse preço decorre de uma elevadíssima carga tributária lá na Noruega, num lugar repleto de welfare state, ou benefícios estatais. E lá a coisa parece que funciona, sendo considerada a Noruega um dos melhores países para se viver no mundo. Malditos comunistas. Mas vejamos, o preço da gasolina na Venezuela é de 1 centavo de dólar, ou aproximadamente 4 e alguma coisa centavos de reais, né? Quase 5 centavos de reais. Na cotação de hoje, um preço totalmente subsidiado pelo Estado. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta. Todas as informações são fracionadas e precisas, essas informações que a gente colhe, para chegar a essas conclusões desse vídeo. A média dos preços dos países da OPEP, que são os produtores de petróleo, era em fevereiro de 2018, 41 centavos de dólar, ou perto de R$ 1,50. A média dos preços no mundo em fevereiro era $1,05, o litro, né? Ou perto de R$ 3,85 em valor de hoje. No Brasil, a gasolina custava em fevereiro $1,34, ou seja, na cotação de hoje, R$ 4,95. É verdade que existem variações. Hoje mesmo eu consegui colocar combustível a R$ 4,50, mas a gente sabe que existem variações do preço, custando às vezes R$ 5 e até mais do que isso. Tem uma tabela comparativa do UOL Economia, agora de maio de 2018, numa matéria intitulada com a pergunta: a gasolina no Brasil é das mais caras? E a reportagem afirma que não, que estaríamos na posição de número 77, mas curiosamente afirma que no Brasil o preço da gasolina é cotado a $1,18, ou seja, R$ 4,36 aproximadamente. Ora, sabemos que em grandes capitais o preço da gasolina, que eu acabei de falar, ultrapassou os R$ 5,00. E tudo está, como eu também já disse, bem fracionado na nossa economia. Assim, eu desconfio dessa média fornecida pelo UOL. E se considerarmos só a título de exemplo o preço médio de R$ 5,00, encontraremos o preço do litro a $1,35. Mas mesmo que assim não fosse, não mudaria muito esse cenário pelas questões que eu vou expor agora. Vamos ao que interessa. O Brasil não é ainda autossuficiente em petróleo, mas é um importante produtor de petróleo e praticamente está equilibrando essa balança, e a tendência é que na próxima década possa ser um grande exportador de petróleo.
Assim, ninguém pode dizer que existe uma dependência brasileira do petróleo estrangeiro e que, apesar de não sermos tão independentes assim, não há motivos que expliquem elevados preços internos. Sim, a Petrobras passou por momentos difíceis, como várias petroleiras mundo afora passaram, mas com a concordância dos países produtores na redução da produção, a queda da efetividade do Estado Islâmico também contribuiu aí para a subida dos preços, que vendia petróleo barato, e as sanções recentes do Irã, que vai diminuir a produção do petróleo no Irã, a tendência é mais produção, ou mais redução de produção, a produção deve ser reduzida, e aumento do preço do barril. A Rússia é o maior produtor de petróleo no mundo. O preço da gasolina lá é 0,63 centavos de dólares o litro, ou seja, R$ 2,31. Tudo considerando o dólar de 3,70, tá, gente? O preço da gasolina na Espanha é de 1,24 euros, ou seja, algo em torno de R$ 5,80. O preço sobe um pouco em Portugal, Alemanha e Reino Unido, explode na Holanda, porém, estamos falando de uma realidade europeia, onde normalmente existe um desequilíbrio entre produção e demanda e cujo custo de vida europeu não é extraordinariamente superior ao custo de vida no Brasil. Outra informação que você precisa saber é que no Brasil, nominalmente, ou seja, não considerando a inflação, os preços subiram perto de 180% desde 2002. Porém, quando se aplica a inflação, os preços dos demais combustíveis seguem estáveis e a gasolina parece ter uma queda de aproximadamente 20%. Mas calma, que isso não é tudo. Dois detalhes precisam ser observados. O Brasil passou a ser quase independente do petróleo estrangeiro, aumentou consideravelmente a produção de petróleo e, o mais importante, é preciso lembrar que em 2002 o dólar custava R$ 2,30. Hoje o beira R$ 3,70. Mas preste atenção, de 2002 para cá houve uma variação de apenas 60% no valor do dólar, enquanto que a inflação medida pelo IPC, por exemplo, foi de 180%. E lembre-se, o dólar é muito importante na formação dos preços internacionais. E se fosse usado como parâmetro indexador, os preços internos dos combustíveis no Brasil subiriam bem abaixo da inflação. Uma outra informação, que é aliada a essa questão do dólar, que subiu pouco, e tem a ver com a história do preço dos combustíveis aqui, uma outra informação que você precisa levar em conta, e essa bem mais importante, é que no período de 2011 a 2016, o preço do barril de petróleo desabou. Antes já tinha ocorrido uma queda na época da crise do subprime, entre 2008 e 2009. Quem não lembra, foi aquela crise mundial por conta do valor dos imóveis americanos que desvalorizaram rapidamente. Houve uma recuperação e depois uma nova queda que derrubou os preços internacionais de perto de 120 dólares para perto de 35 dólares por conta do excesso de estranho, né? de produção, cujo personagem principal foi a Arábia Saudita e Estados Unidos, que parece ter sido algo estranho, vou repetir, que eu já discuti em vídeo, mas que em outra oportunidade retomaremos. Curiosamente, essa queda, esse aumento de produção gerou uma queda no preço do petróleo, afetando a economia da Venezuela, afetando a economia brasileira, né, a ponto de Dilma sair com alta impopularidade, e afetando inclusive a economia da Rússia. Mas agora está voltando a subir. O preço do barril está em torno de 75 dólares. Pelo menos até sexta-feira, né? Ou seja, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Mesmo diante das quedas monstruosas dos preços internacionais do barril de petróleo nesse período, de 2011 a 2016, o governo Dilma manteve os preços praticados no mercado interno. Ou seja, o dólar não subia, o barril do petróleo caiu assustadoramente, mas mesmo assim o preço da gasolina não baixava. Os preços internos dos combustíveis mantiveram-se estáveis em época de redução de mais de 1/3 do preço do barril de petróleo. Isso para conter as perdas da Petrobras diante da queda do preço internacional e das denúncias de corrupção.
e vários prejuízos, como esse acordão que fizeram lá nos Estados Unidos para... Esse é mais sério ainda. Depois, outro vídeo, a gente discute isso. Aí, sem um estudo que evidenciasse qual o preço base para ajustamento diante das variações do petróleo no mercado internacional, e utilizando unicamente os preços praticados como se fossem justos, os últimos preços praticados, né, como se eles fossem justos, a Petrobras decide fazer esses reajustamentos. Imagine você que se o barril de petróleo voltasse a custar $135, como custou em 2008, a gasolina teria um reajuste de mais de 80% em cima do preço atual. E se o dólar subir, que é um outro fator de elevação dos preços internacionais, estaremos todos no inferno. Aliás, convém esclarecer que a fórmula como esses cálculos são reajustados são bem complexas e confusas. Vou explicar melhor. A matéria-prima a gente já tem, que é o petróleo. O custo de produção só oscilaria fundamentalmente em função do dólar. Resumindo, o resto seria lucro. Daí, pensa comigo, o que é melhor para o país? Uma estatal lucrar para dar dinheiro para acionistas, lucrar excessivamente e ser preparada para ser privatizada, ou reduzir o lucro dessa estatal, que mesmo assim lucraria de uma forma absurda, e usar essa estatal em prol da produção nacional e competitividade no processo produtivo? É o que a China faz e dá certo. Será que talvez seja por isso que a China vai ser a maior economia do mundo em breve? Resumindo, temos uma estatal que pode ser lucrativa, mas que não precisa sacrificar tanto a população da forma como ela está sendo sacrificada. Essa política de preços está estrangulando a economia brasileira e nos tirando a competitividade. Esse modelo de gestão de preços é perverso e só atende o interesse de poucos e não atende os interesses do país. Isso não é opinião, pessoal. Isso é um fato, isso é uma constatação. Se já estamos sofrendo com elevações exageradas dos preços da energia elétrica, privatizar empresas estratégicas ou adotar medidas meramente comerciais servem a interesse de muitos, menos dos brasileiros. E como é que eu, que me julgo liberal, sou contra esse processo? A resposta é simples, porque eu não sou burro. A China protege os elementos-chave do processo produtivo, como energia, comunicações e matérias-primas essenciais, sem prejudicar a competitividade das indústrias. Aqui no Brasil, através das privatarias desavergonhadas, estamos entregando essas riquezas a preço vil. E esse entreguismo, precisa parar para o nosso bem. Uma última questão. Dilma quebrou a Petrobras? Não, a Petrobras não quebrou. O que ocorreu é que a Petrobras precisou de recursos externos, de parceiros, para desenvolver o pré-sal, para explorar o pré-sal, e essa extração de petróleo em alto mar requereu muito investimento. Mas, curiosamente, esses parceiros sumiram. Eles não vieram e a gente acabou financiando isso com recursos do BNDES. E esses parceiros internacionais só surgiram após a destituição da Dilma e para levar o pré-sal por preços módicos e sem maiores compromissos sociais. E há de se lembrar que muitos desses investidores eram estatais do exterior. Tá? Os caminhoneiros apertaram Temer, que cedeu, mas essa greve ainda continua, a gente não sabe o desenrolar como é que vai ser, mas Temer pretende repassar os custos para a população brasileira. Todos os benefícios serão rateados por todos nós, sem prejudicar a política de preços utilizada pela Petrobras. E nada é tão ruim que não possa ficar pior. Petroleiros pretendem paralisar suas atividades por 3 dias. E tudo isso às vésperas de uma eleição sem candidato oficial emplacando. Assim, fiquem vigilantes. Estão querendo as nossas riquezas e o nacionalismo está passando longe de nossos militares atuais, Então, tá cheirando a golpe. Fica a dica. No mais, valeu!